A fachada leste do santuário nos conduz ao quarto dia da criação, quando Deus disse que haja luzeiros no firmamento para iluminar a terra e marcar os tempos. O sol e a lua passam a regular os dias e os anos, lembrando-nos que o tempo avança e que a vida humana caminha para o seu limite. O mosaico nos apresenta os discípulos de Emaús desolados diante da morte de Jesus, acreditando que tudo havia terminado. Mas o Cristo ressuscitado se aproxima e se revela, e revela que a morte não tem a última palavra. Nele, o tempo é transfigurado e o dom de si mesmo se torna início de uma nova humanidade. Em prece, pedimos: Senhor, abre nossos olhos para te reconhecer no caminho e faz-nos viver como filhos da luz e herdeiros do teu reino. Acompanhe conosco essa catequese visual que nos recorda: em Cristo, o fim se torna começo. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Desde o início da criação, o tempo acompanha a história da humanidade. No livro do Gênesis, Deus cria os luzeiros no céu para marcar os dias, as noites, as festas e as estações. O tempo passa a organizar a vida humana, suas conquistas, seus sonhos e também suas limitações. Ao longo da existência, o ser humano percebe que o tempo traz crescimento, maturidade, mas também revela a fragilidade da vida. O envelhecimento e a morte muitas vezes são vistos como o encerramento de tudo aquilo que foi vivido. No entanto, a fé cristã apresenta uma nova perspectiva sobre o tempo e sobre a própria morte. O Evangelho narra o encontro dos discípulos de Emaús, que, após a crucificação de Jesus, acreditavam que toda a esperança havia terminado. Caminhavam tristes, decepcionados, convencidos de que a morte havia vencido. Mas é justamente nesse caminho de dor e desânimo que o próprio Cristo ressuscitado se aproxima deles. Mesmo sem ser reconhecido inicialmente, ele revela que a morte não foi o fim, mas o início de uma nova realidade. Na tradição cristã, essa verdade é representada também na arte sacra, como o mosaico que apresenta Cristo crucificado com os olhos abertos, sinal de que a morte não teve poder sobre ele. Sua entrega por amor inaugura uma nova vida para toda a humanidade. E é sobre essa esperança que vence o tempo e transforma a história humana que vamos refletir hoje. E tivemos a oportunidade de acompanhar mais esse momento catequético que nos introduz no mistério que os painéis, as cenas que estão ali na fachada leste do Santuário Nacional desejam nos revelar nesta grande Bíblia a céu aberto que se tornou o Santuário Nacional de Aparecida através das suas fachadas. E neste mês está nos ajudando a entender estas cenas o Padre Victor de Oliveira, ele que é deoniano e atualmente atua como professor na Faculdade Deoniana aqui de Taubaté. A ele, mais uma vez, a nossa acolhida fraterna aqui no programa. Seja bem-vindo entre nós, Padre Victor. Muito obrigado, Padre Rodrigo. Uma alegria estar novamente com vocês. Padre Victor, já discorremos sobre muitos assuntos, nos programas anteriores. E hoje nós queremos continuar falando da criação, mas agora vamos falar de dois elementos importantes desta criação, que é o Sol e a Lua, que marcam um tempo, que determinam uma realidade. O que é o tempo para a teologia? É muito interessante que no quarto dia Deus cria estes elementos que distinguem a noite do dia, o Sol que ilumina o dia, a lua e as estrelas, o firmamento que iluminam a noite. E esta alternância de dia e noite que marca o ritmo do tempo, o ritmo da vida, o ritmo da nossa humanidade. Nós sabemos que algumas religiões ancestrais cultuavam o Sol e a Lua como deuses.
Ao contar que Deus cria o sol e a lua no quarto dia da criação, o livro do Gênesis quer mostrar que Deus é Senhor de toda a criação e que o sol e a lua não são divindades, mas são criaturas de Deus e estão a seu serviço. Na verdade, o próprio tempo está a serviço de Deus. O tempo é criado por Deus em favor da criação, em favor do ser humano. O tempo é lugar onde Deus age. A beleza da nossa fé nos convida também a crer que Deus entra no tempo pelo Verbo encarnado e habita o tempo justamente para santificar o tempo do ser humano. A obra de Deus é justamente a obra de mostrar que o tempo está a serviço do ser humano, está a serviço da vida. Jesus dizia: o Filho do Homem é Senhor do sábado e não o sábado é Senhor do ser humano. O tempo está a serviço nosso. E esse sentido da criação é muito importante porque muitas vezes nós vivemos escravos do tempo. Deus nos convida a viver pelo ato criacional, a viver nessa realidade da criação, do tempo criado no quarto dia, como algo que favorece a vida humana e que nos permite viver e contemplar a bondade do seu amor que cria todas as coisas para o nosso bem. É interessante que a cena que hoje nós vamos nos debruçar fala dos discípulos de Emaús. Os discípulos que estão voltando com um sentimento de frustração. Aquele que caminhou conosco morreu. E no caminho eles encontram uma pessoa e começam a dialogar. E é interessante que essa pessoa se aproxima dos discípulos e começa a estabelecer um diálogo com esses discípulos. Por que os discípulos não conseguem perceber neste caminho que aquele que estava ali com eles era o ressuscitado? Me parece que a experiência dos discípulos de Emaús ilumina muito este mistério da criação que nós contemplamos neste mosaico da fachada leste do Santuário Nacional, justamente porque a grande dificuldade que os discípulos de Emaús vivem é aquela de reconhecer que Deus e a sua graça agem no tempo. Eles viveram uma experiência dura, a experiência da morte daquele em quem colocaram toda a sua confiança, a sua esperança, o seu projeto de vida, tinham deixado tudo para seguir Jesus e agora o seu mestre está morto, morreu numa cruz. A grande dificuldade, e no caminho Jesus começa a explicar pelas Escrituras tudo aquilo que se referia ao mistério da sua morte, a dificuldade é justamente que eles não conseguem enxergar a presença do ressuscitado porque estão cegos por uma mentalidade que ainda colocam o homem escravo do tempo. Na verdade, a experiência da morte é uma experiência que assusta todos nós. Ninguém quer pensar na morte. É um limite que Deus cria com o tempo. Deus cria o tempo não só dia e noite, mas também o ritmo do tempo que nos faz envelhecer e caminhar para a morte. Mas a experiência da ressurreição é justamente a experiência da vida que vence a morte. Jesus, com a sua ressurreição, rompe este limite da morte e abre a possibilidade de eternidade. Os discípulos ainda não podem compreender em plenitude essa realidade e por isso ainda não conseguem reconhecer o ressuscitado, ainda estão cegos. Mas os olhos da fé se abrem justamente quando reconhecem que a obra de Jesus, a ressurreição, rompe este véu, rompe essa barreira da morte e dá esperança de vida nova. É a experiência que os faz voltar para a comunidade de fé e declarar: nós vimos o ressuscitado. É interessante que Cristo ele apresenta uma flâmula neste painel em que o crucificado está com os olhos abertos. Qual é esse sentido de mostrar o crucificado com os olhos atentos, abertos? Certamente indica que Jesus, na cruz, não se submete ao poder da morte.
Ainda que ele morra na cruz, a morte não tem a última palavra, né? Jesus permanece, Deus permanece Senhor do tempo, ainda na morte, na experiência da morte do seu Filho unigênito, né? Mas ao mesmo tempo é para nós também um convite a termos estes olhos abertos para contemplar na cruz um sinal de esperança e de salvação, para contemplar na cruz para além daquilo que ela significa. Não é mais sinal de derrota, mas é a vitória do amor, é a vitória da vida sobre a morte. Então, Jesus, com os olhos abertos, nos convida também a termos esses olhos abertos de contemplação para reconhecer a grande graça que Ele realiza com a sua obra de ressurreição em nossas vidas. Nós sabemos que nesta cena, Jesus, ele revela um amor ágape pelos seus discípulos, né? Ele vai, ele dialoga, ele retoma as Escrituras, ele apresenta diversas situações para que os discípulos possam recordar quem é ele, né? Para superarem, né, aquela frustração, aquela situação. Como isto ajuda a destruir a morte e colocar em evidência a vida? O amor ágape, ele se manifesta justamente no repartir, no dom, na entrega. Esse é o significado do amor até as últimas consequências. E é justamente quando Jesus parte o pão que os discípulos podem reconhecê-lo. Quando este gesto do doar-se, do repartir a própria vida, se repete em suas vidas. Então eles podem reconhecer a presença do ressuscitado. O amor ágape, esse amor que nos convida a viver o dom de nós mesmos, a viver a partilha, a viver esta atenção ao outro, é certamente o lugar onde nós podemos acolher a presença do ressuscitado e reconhecer que, para além de todas aquelas realidades que parecem significar morte, que parecem significar o limite que o tempo estabelece em nossa vida, existe sempre novas possibilidades, existe sempre a perspectiva de eternidade que Deus nos abre. E Padre, o que significa para nós cristãos a ressurreição? Ressurreição é o centro da nossa fé. Nós cremos no ressuscitado. E a ressurreição não é apenas de indicar para nós o evento histórico que Jesus realiza, mas a ressurreição abre-nos a essa esperança que Deus tem um projeto de amor que é eterno e que as experiências que nós vivemos neste tempo nos abrem sempre para este projeto muito maior de Deus, de eternidade para cada um de nós. A ressurreição nos faz nos insere justamente neste movimento de fé que nos faz perceber que aquilo que nós vivemos tem um sentido muito mais amplo, um sentido que se estende por toda a eternidade. Viver a ressurreição de Cristo é também viver a ressurreição em nossa vida. É acreditar que nós somos ressuscitados, que nós somos chamados a viver essa vida nova que Jesus nos oferece. Padre Victor, muito obrigado por mais esta reflexão. É sempre bom escutá-lo e crescer um pouco mais nesse nosso caminho de fé, neste nosso caminho de esperança, que é aquilo que fazemos aqui no nosso programa Jornada Bíblica. Obrigado, Padre Rodrigo, obrigado a cada um de vocês também que estiveram conosco, né? E que possamos continuar a crescer nessa experiência de fé com esta beleza que Deus nos oferece nos mosaicos da fachada leste do santuário.